Matos da mídia! Bom dia. Nós estamos agora já iniciando a fase final do nosso curso de Semiologia 2, nosso curso teórico. E hoje nós vamos abordar um grupo de doenças extremamente comum no dia a dia, especialmente dos gastroenterologistas, doenças que atingem o trato digestivo superior. Então nós vamos começar a falar hoje dessas doenças, de como elas se manifestam e como nós vamos abordá-las. Então, quando nós estamos falando da semiologia, falar da semiologia do trato digestivo superior é falar de doenças que atingem um território bem específico do aparelho digestivo, que envolve esôfago, estômago e duodeno, e os órgãos relacionados a essas estruturas, que participam, às vezes, dessas doenças, mas principalmente esôfago, estômago e duodeno. Essas regiões, aqui representadas em roxo, elas têm uma relação com pâncreas, uma relação com fígado e, na sua região superior, uma relação com as vias aéreas. Então, às vezes, nós vamos encontrar manifestações que vão coincidir com manifestações desses outros órgãos, ou doenças nessa região vão provocar alterações nesses órgãos vizinhos, que são intimamente relacionados a essas estruturas. Nós vamos definir essas doenças como um conjunto de doenças que acometem principalmente a mucosa desse trato digestivo. Como eu já disse, inclui esôfago, estômago e duodeno. O que essas áreas têm em comum é a exposição, a provável exposição ao ácido clorídrico. Lembrando que o estômago é a sede de produção do ácido clorídrico, e por isso ele é protegido. O estômago é protegido por uma camada de prostaglandina, é protegido por uma barreira de muco e é protegido pela junção celular, que impede que o ácido clorídrico danifique a mucosa gástrica. Além disso, o trânsito gástrico, ele é rápido o suficiente para não ter contato muito prolongado com ácido clorídrico. Já esôfago e duodeno não são estruturas protegidas contra a ação do ácido clorídrico, e a presença desse ácido nessas regiões geralmente causa lesão. Porque quando
o material gástrico passa para o duodeno, ele deve ser imediatamente neutralizado pelo bicarbonato produzido pelo pâncreas. Já o esôfago não tem nenhuma proteção. Qualquer presença de ácido clorídrico no esôfago causará uma lesão. Também, nessas doenças do trato digestivo superior, nós temos uma questão comum que é a motricidade, a motilidade dessas estruturas. Então, algumas doenças são causadas por transtornos motores. Alguns sintomas são causados por dificuldades motoras nessa região e não exatamente pela exposição ao ácido clorídrico. E ainda, essa região ela é sede de neoplasias, principalmente o estômago e o esôfago. Duodeno é raríssimo acontecer tumores neoplásicos no duodeno. Esôfago e estômago são sedes muito mais comuns de doenças neoplásicas. Geralmente, qualquer doença que atinge essas regiões tem manifestações comuns. Então, muitas vezes, as manifestações que sugerem uma gastrite são as mesmas manifestações que podem sugerir um câncer de esôfago ou de estômago ou uma úlcera péptica. As manifestações que sugerem uma esofagite causada por fungo são as mesmas manifestações que podem sugerir uma neoplasia. Por isso, nós temos que estar atentos às manifestações clínicas desse território orgânico, porque as manifestações comuns são comuns aos mais variados tipos de doença. Quais são essas manifestações clínicas? As manifestações clínicas que atingem essa área, primeiro pode ser a dor. A dor, geralmente, não é uma dor muito intensa, não é uma dor muito severa, é tolerável pelo paciente. E a região mais acometida é a região epigástrica. Disparado a região epigástrica, ocasionalmente outras áreas do andar superior do abdômen. E o tipo predominante de dor é queimação. E às vezes uma leve cólica, mas preferentemente queimação, resultante da irritação química provocada pelo ácido clorídrico nessas estruturas doentes. Então, preferentemente queimação. Às vezes o paciente refere dor de fome, dor em peso, fundura, né, um desconforto. Eles não falam muito bem, às vezes, o tipo de dor, mas a queimação, ou a azia, né, ou ardor, o tipo de dor que os pacientes mais vão reclamar. Essa dor, ela tende a ser mais intensa nos momentos em que não há alimentos nessa região, principalmente nos intervalos entre as refeições e à noite, onde os pacientes costumam queixar mais dores relacionadas a problemas do trato digestivo superior. Durante o período em que o estômago está vazio, o duodeno vazio, o ácido fica mais à vontade para irritar a mucosa, fica mais disponível na mucosa, então por isso essas pessoas sentem mais dor quando não há alimentos. E também essas dores tipicamente tendem a melhorar quando a pessoa usa leite, bicarbonato, antiácidos, elas melhoram. Seja lá qual for a doença que causou a dor, seja um câncer, seja uma gastrite, seja uma úlcera, seja uma esofagite, uma duodenite, sempre o paciente vai queixar o mesmo tipo de dor, sem grandes diferenças. E existem pacientes que queixam muito pouco essa dor. E alguns pacientes que têm dor e só têm transtorno motor. Então essa dor em queimação típica, longe das refeições, pode sugerir qualquer das doenças desse trato digestivo superior. Algumas vezes essas dores têm ritmicidade e periodicidade. A ritmicidade, ela é caracterizada por uma relação com o alimento. Então, o que é uma dor rítmica? Ela se relaciona ao alimento. Então, pode acontecer assim, o indivíduo tem dor, ele come, a dor passa. Isso é chamado, então, ritmo de 3 tempos. Dói, come, passa. Por que isso? Dói na hora que a mucosa está exposta ao ácido. Na hora que o indivíduo se alimenta, o alimento tampona o ácido, a dor melhora. Então chama dói, come, passa, ritmo em 3 tempos. Comuns em úlceras pépticas, em gastrites, em duodenites. Tanto úlceras gástricas quanto duodenais. E existe a chamada periodicidade, em que o indivíduo tem períodos com dor e períodos sem dor.
Então ele tem dias ou semanas com dor, dias ou semanas sem dor. Então as doenças essa dor do trato digestivo superior pode ter essas duas características: a ritmicidade, dói, come e passa, e a periodicidade. Deixei de falar aqui uma outra característica da ritmicidade. Além do ritmo dói, come e passa, tem o ritmo não dói, come, dói, passa. Isso geralmente é das doenças do estômago. Não está sem dor, ele come, estimula a produção de ácido, tem dor. O alimento tampou no ácido, a dor passa. Então seria não dói, come, dói, passa. Não, essa é uma característica típica de doença de estômago. Não dói, come, dói, passa. E dói, come, passa é característico tanto do estômago quanto do duodeno. Então essa dor abdominal, como eu disse para vocês, ela vai ser característica de qualquer doença dessa região. Queimação, ritmicidade, periodicidade, pode acontecer, né? Então, é comum nessas regiões, tá? Maria Clara pergunta aqui sobre a ritmicidade da dor quando tem problemas na vesícula biliar. O diferencial da dor é o tipo de dor. A dor da vesícula biliar, ela é incólica. Ela é incólica. A queimação característica que sugere azia é que é típica de estômago, duodeno e esôfago. E a dor da vesícula biliar, ela é desencadeada, uma dor incólica com alimento também. Quanto mais gordura houver no alimento, realmente, maior chance de você estimular a vesícula biliar. Mas o tipo de dor é que faz o diferencial aí entre essas duas doenças. Às vezes, há certa dificuldade, sim. Você só descobre depois que você fizer exames complementares. Bom, outras manifestações são as náuseas e vômitos, que podem acontecer, mas elas não são muito características, né? Nas gastrites agudas, como gastrite medicamentosa, gastrite alcoólica, é mais comum ter náusea e vômito, mas essas doenças podem cursar sem náusea e vômito. Quando você tem complicações de úlcera péptica ou de neoplasias gástricas que fecham a via de saída do estômago, aí o paciente vomita muito. Então, as estenoses pilóricas, seja por cicatrização de úlcera, seja por tumor, elas provocam vômitos. Fora isso, os vômitos não são tão frequentes. Como eu falei, salvo nas gastrites agudas, não é muito comum ter náusea e vômito. Você pode ter aí doenças graves do trato digestivo superior, sem náusea e vômito. E alguns pacientes podem ter anemia, anorexia, emagrecimento. Isso sugere que a doença é mais crônica, sugere as doenças neoplásicas, mas nem sempre é neoplasia. Sugere apenas que o paciente tem um problema crônico que está prejudicando o trânsito alimentar dele. Então, existe sim associação com malignidade, mas existe também associação com cronicidade das doenças. Então, náusea, vômito, anorexia, emagrecimento, anemia, são manifestações possíveis de acontecer, mas elas não são definitivas. A dor é que disparado a manifestação que os pacientes mais apresentam. Tá? Bom, e nós temos também as outras manifestações que a gente chama de manifestações funcionais, porque elas estão associadas à alimentação, estão associadas aos movimentos, às funções desse órgão. Uma manifestação muito importante nesse caso é chamada pirose, que é a queimação retroesternal, sensação que está vendo subindo alguma coisa, queimando por trás do peito. Quando o paciente se deita e sobe aquela queimação, que vem até a boca, vem até a garganta, às vezes o paciente até tosse. Isso é muito sugestivo de refluxo gastroesofágico. Né? Pode ter odinofagia e disfagia. Odinofagia, deglutição dolorosa, e a disfagia, dificuldade para deglutir, muito comum nas doenças do esôfago. Esôfago, pirose, disfagia, odinofagia, são mais comuns nas doenças do esôfago. E alguns pacientes vão apresentar pirose e eructações, que são os arrotos. Né? Então, essa aí também são manifestações típicas de doenças do trato digestivo superior, principalmente esôfago e estômago. E a sensação de plenitude ou de empachamento,
uma sensação que a pessoa tem que comeu um pouquinho e ficou muito repleta. O estômago ficou muito cheio por ter comido um pouquinho. Pouquinho, né? Então, existe geralmente, nesses casos, ou bloqueio de esvaziamento gástrico ou trânsito lento. Então, o paciente sente plenitude. Viram, então, quais são as manifestações mais comuns dessas doenças do trato digestivo superior? Né? A dor, a náusea, vômito, odinofagia, disfagia, plenitude, pirose. Essas doenças vão se manifestar através disso. E há uma coisa muito importante nessas doenças, é que o exame físico é muito pobre. O exame físico desses pacientes não revela, na maioria das vezes, nada. Às vezes eles sentem uma dorzinha na hora que você palpa o epigástrio, e às vezes não sentem nada durante o exame físico. Então essas manifestações, elas são comuns às diversas doenças dessa região, e o exame físico é pobre demais, ele não vai dar muita informação para nós. Eu vou ter que ficar de olho na anamnese e partir para exames complementares. Quando houver complicações dessas doenças, principalmente as úlceras pépticas, aí você caminha para outras síndromes. A síndrome da hemorragia digestiva, a síndrome do abdômen agudo e a síndrome da estenose pilórica. Então eu caminho para complicações. Então o paciente vomita sangue, ele começa a vomitar sem parar e a emagrecer numa estenose pilórica, e tem dor abdominal aguda quando uma úlcera péptica perfura para a cavidade livre ou perfura em direção ao pâncreas, chamada penetração pancreática ou úlcera penetrante. Então, quando você tiver complicações, então você vai mudar o quadro dessas doenças para uma outra situação, que nós vamos ver já já. Quais são as principais doenças, então? Vamos fazer um passeio agora pelas principais doenças que atingem o trato digestivo superior. Não são muitas, elas são a alma da gastroenterologia. Se você quiser fazer uma especialidade tranquila, com poucas manifestações clínicas, poucas doenças, poucos medicamentos para decorar, faça gastroenterologia. Você vai ter que saber fazer também endoscopia, colonoscopia, isso aí é a parte que você vai ter que se treinar bem. Mas no campo da clínica, as manifestações e as doenças não são muitas, não tem uma lista muito grande de coisas para você abordar. Né? Então vamos lá. Primeira doença, chamada doença do refluxo gastroesofágico, que a gente chama também de DRGE. Doença do refluxo gastroesofágico é caracterizada pelo fluxo retrógrado de conteúdo gastroduodenal para o esôfago. Então, não é normal o refluir bacterial que está no estômago para o esôfago. Na maioria das vezes o que vai acontecer é isso, material gástrico refluindo para o esôfago. Isso por quê? Porque existe uma incompetência do esfíncter esofágico inferior. Esse esfíncter esofágico inferior, ele regula a passagem do alimento do esôfago para o estômago. O trânsito correto é esôfago-estômago. Assim que o alimento atravessou o esôfago e entrou no estômago, essa válvula fecha, esse esfíncter fecha e não deixa o material voltar. Se houver alguma coisa que cause incompetência desse esfíncter, você vai ter refluxo de material gástrico para o esôfago. E esse material gástrico, ele é lesivo, ele é ácido, então ele começa a irritar o esôfago e causar alterações esofágicas, lesões esofágicas. Esse refluxo pode vir até a faringe e ser transportado para a laringe e até mesmo para os brônquios. Então, muitos pacientes com doença de refluxo gastroesofágico têm problemas respiratórios. Esse material volta pelo esôfago, chega até o esôfago superior, atravessa ali, vai para a orofaringe, para a laringe e entra no aparelho respiratório. Então, esse paciente pode ter também problemas, os chamados órgãos adjacentes, órgãos vizinhos ao esôfago. Então, o cara vai ter também outras manifestações. Para que aconteça o refluxo, você, como eu já disse, tem que ter uma incompetência do esfíncter esofagiano inferior.
Essa incompetência do esfíncter esofagiano inferior geralmente é causada por aumento da pressão dentro do estômago ou dentro do abdômen. Então, se você aumentar a pressão intraabdominal ou aumentar muito a pressão dentro do estômago, você comer demais, encher o bucho de cerveja com churrasco, você vai aumentar a pressão dentro do seu estômago e vai empurrar o material gástrico para cima, junto desse esfíncter esofágico, e não aguenta controlar e deixa refluir material. É por isso que quando você vai em churrasco, em chopada, bebe líquido demais, come demais e deita, você pode ter refluxo. Mesmo que você não tenha doença do refluxo, é comum você ter refluxo em determinadas circunstâncias. O álcool também relaxa esse esfíncter esofagiano inferior e ajuda a garantir o refluxo. Está aqui, ó, tabagismo e alcoolismo. Ó. Tá aqui nessa ordem cá embaixo, ó, que podem relaxar o esfíncter. Componentes do tabaco e o álcool relaxam o esfíncter esofagiano inferior. E se você tiver aumento da pressão intraabdominal, como ascite, tumores intraabdominais, gravidez, você aumenta a pressão sobre o estômago e empurra o material gástrico em direção ao esôfago. E o esfíncter, às vezes, não dá conta de segurar. Os obesos também têm esse problema, um grande aumento da pressão intraabdominal e também da parede abdominal sobre o estômago. Quem come demais, principalmente alimentos que provocam fermentação. Se você quiser ter refluxo, eu vou dar a receita, facinho. Você come 6 pães de queijo e toma um copão de suco de laranja. O ácido do suco de laranja mais o ácido clorídrico vão fermentar o material que está no pão de queijo, o amido do pão de queijo, e vão formar gases, distender seu estômago e você vai ter refluxo. Por isso tem gente que come bolo de noite, come pão de noite e tem refluxo. O amido, ele fermenta em contato com o ácido e produz gás que aumenta a pressão intragástrica. Então, dependendo do tipo de alimento que você ingere também, você predispõe à ocorrência de refluxo. Existem as pessoas que têm refluxo ocasional, e existem as pessoas que têm doença do refluxo, que o refluxo é muito frequente, está sempre voltando material para o esôfago, sempre voltando material para a árvore respiratória. A principal manifestação clínica da doença do refluxo é a pirose retroesternal, a sensação de queimação por trás do esôfago, principalmente após ingerir alimentos volumosos e principalmente ao deitar-se. Quando o paciente está deitado, é muito mais comum ter o refluxo. Às vezes, você vai sentir esse refluxo até a boca. O paciente regurgita esse material até a boca, chamada regurgitação ácida. Pode haver dor epigástrica à medida que se instala a esofagite. À medida que o esôfago começa a se inflamar pela presença do ácido, começa a acontecer também uma dor epigástrica tipo queimação. E a disfagia decorre da irritação esofágica. E ela pode ser para líquidos, para sólidos. O paciente costuma ter sensação de deglutição desconfortável à medida que o comprometimento esofágico avança. E agora temos as manifestações respiratórias e torácicas, que agora nós estamos vendo que muitos adultos que começam com tosse, rouquidão e até mesmo broncoespasmo têm refluxo. Então, nós já vimos situações de crises asmáticas surgirem em pessoas adultas, ou até mesmo em idosos, causado pelo refluxo. Então, o refluxo é uma causa importante dessas manifestações respiratórias. Então, ficava se procurando muito doença pulmonar, doença brônquica, e o problema do paciente era refluxo ácido, que invadia as vias aéreas e provocava esse tipo de reação. Até mesmo sinusites de repetição, dilatações permanentes de brônquios, dores de ouvido por causa de refluxo. Então, agora nós temos que dar atenção especial a essas manifestações respiratórias inexplicáveis do ponto de vista de doenças do aparelho respiratório. Você pode estar diante de uma doença do refluxo gastroesofágico. E essa pirose, às vezes, pode ser sentida como dor torácica. Existem situações em que o esôfago irritado, ele
desencadeia um espasmo esofágico que lembra muito bem a dor do infarto do miocárdio, lembra muito bem a dor anginosa. O paciente sente uma dor em aperto, torácica em aperto, que lembra em tudo manifestações cardíacas. E isso é por espasmo esofágico que o paciente tem quando ele tem refluxo. Se você deixar o refluxo acontecer, o paciente for ter essa doença crônica, ele pode ter algumas complicações, né? Pode ter a complicação chamada estenose do esôfago, de tanto ter esofagite e regeneração, agressão, regeneração, agressão, regeneração, vai acontecer uma fibrose do esôfago e a estenose. Também existe a transformação epitelial, a gente chama de metaplasia intestinal ou esôfago de Barrett. Isso aí é uma transformação das características do epitélio esofágico, que ele vai adquirindo características de um epitélio intestinal. E alguns autores acreditam que esse epitélio de Barrett pode sofrer transformação maligna. Mas isso é muito discutido e ainda não é totalmente aceito que isso seja uma pré-malignidade. Uma pré-malignidade. Mas a irritação crônica do esôfago é mais associada, sim, a desenvolvimento de câncer. Pode haver sangramento. Comum, às vezes, haver sangramentos. Não são sangramentos muito grandes, mas pode haver ulceração e sangramento do esôfago. E aqui a asma brônquica do adulto e a broncoaspiração. O indivíduo começa a aspirar esse material gástrico e ter alterações brônquicas. Começa a ter crises asmáticas, começa a ter bronquiectasia, começa a ter bronquite de repetição, pneumonias de repetição. Então, isso são complicações dessa doença do refluxo gastroesofágico. Como eu diagnostico essa doença? Geralmente, a gente começa por uma endoscopia digestiva. A endoscopia digestiva não enxerga o refluxo. Ela não vê que há refluxo. Ela pode encontrar as lesões esofágicas. Então, geralmente, a endoscopia digestiva descreve presença de esofagite. E muitas vezes descreve a presença de hérnia hiatal. Essa hérnia de hiato, que é o deslocamento da mucosa gástrica em direção ao esôfago, né, a mucosa gástrica faz uma saliência para dentro do esôfago, essa herniação, ela predispõe ao refluxo. Mas nós vamos encontrar pacientes com hérnia sem refluxo e pacientes com refluxo sem hérnia. Mas quem tem hérnia de hiato tem um risco bem maior de ter doença do refluxo. E a endoscopia digestiva pode ver isso aí. Achou uma hérnia de hiato. Quer dizer, o estômago está deslocado para dentro, fazendo uma saliência para dentro do esôfago. Claro que isso facilita muito o refluxo. Isso a endoscopia vê. Mas a endoscopia não vê o refluxo ácido, não vê o ácido voltando para o esôfago. Para isso, eu preciso fazer pH-metria. A pH-metria é que detecta o refluxo. A endoscopia, as lesões ligadas ao refluxo ou uma predisposição ao refluxo, que são as hérnias hiatais. Mas o diagnóstico do refluxo, pH-metria. O que você vai fazer? Você vai colocar uma sondinha, passa pelo nariz do paciente, e a pontinha da sonda fica no esôfago distal. E ali tem um sensor que mede o pH. Então você deixa uma sondinha que você passa até o esôfago distal, deixa ali o sensor de pH e vai registrando as variações de pH ao longo do dia. E vai vendo quantas vezes o esôfago distal ficará ácido. Então isso você vai ver, né, que vai ser anormal quando o pH fica abaixo de 4 por mais de 4% do tempo total de duração do exame. Então aí você sabe que o paciente tem realmente uma doença de refluxo. É para isso, então, que serve. Endoscopia e pH-metria, uma para detectar as lesões e outra para detectar o refluxo propriamente dito, que são os principais exames. Pode-se fazer a manometria, medida das pressões do esôfago. Não é rotineiro, é só quando você pensa em fazer alguma cirurgia ou um procedimento. Mas não é rotineiro, é um exame mais desconfortável. E a cintilografia, você vai mandar o paciente ingerir um material marcado e vai ver onde ele vai parar. Do estômago, se ele volta para o esôfago,
se ele vai para outro lugar. Então, crianças, a gente usa isso, que é mais difícil fazer pH-metria, né? E, ocasionalmente, para outros pacientes, para você ver se o material vai parar, por exemplo, nas vias aéreas. Então, esse material marcado que você coloca no estômago, ele vai refluir e vai aparecer fora de lugar, confirmando, então, que o paciente tem um refluxo. E, às vezes, se fazia, hoje já não faz mais, o teste provocativo. Você aplica no paciente uma droga que estimula a secreção ácida, estimula a motilidade gástrica. Então, aumenta a quantidade de ácido, aumenta a peristaltismo gástrico e você avalia se tem refluxo. Esses testes fazia-se com uma droga chamada metacolina, hoje já não se usa mais, né, rotineiramente. Então, o que nós vamos usar rotineiramente? A endoscopia e a pH-metria. Aí nós estamos vendo uma endoscopia com a hérnia hiatal. Isso que vocês estão vendo, esse preguiado aqui é mucosa gástrica e o aparelho está dentro do esôfago. Então ele está dentro do esôfago, vendo esse preguiado gástrico fazendo inserção na região distal do esôfago. Isso então abre o esfíncter esofagiano inferior e favorece a ocorrência de refluxo. Aqui, uma endoscopia mostrando uma esofagite leve. Essa hiperemia que vocês estão vendo aqui é a esofagite, que a endoscopia digestiva está evidenciando. Aí, uma complicação, uma estenose do esôfago, ele estreitou por uma fibrose, a mucosa está toda irregular aqui ao redor, e aqui você diminuiu a luz esofágica. Isso na esofagite grave, avançada, né? O paciente ficou sem tratamento muito tempo, então acaba acontecendo essa estenose. E aí o aspecto macroscópico do epitélio de Barrett, que é essa área mais vermelha, onde o epitélio esofágico tem uma característica diferente. Esse rosa clarinho aqui é o epitélio esofágico normal, e esse vermelhinho que vocês estão vendo aqui é o epitélio de Barrett, que já é uma complicação da esofagite, é uma complicação do refluxo. E aqui uma imagem em que se pensou, é uma doença de refluxo, o que será? Porque o paciente tinha disfagia, tinha pirose, tinha as manifestações esofágicas típicas, e era um câncer de esôfago. Então isso aí só vai ser descoberto às vezes na endoscopia. Aí está o aparelhinho de pH-metria, você está vendo a sondinha passando pelo nariz do paciente e vindo até o esôfago distal. E conectado a um aparelhinho que mede o pH. Toda vez que houver refluxo, vai haver queda do pH aqui no esôfago, e o aparelhinho vai registrar o número de vezes que isso acontece, vai se fazer o diagnóstico. Essa é a manometria, em que você coloca um aparelho que mede as pressões no esôfago superior e no esôfago inferior, para você analisar aí o trânsito esofágico, né, não é um disco rotineiro. Tá? Segundo grupo de doenças que nós vamos falar são as gastrites e as duodenites. Nós usamos o termo gastrite mesmo quando não há inflamação. E já usamos o termo duodenite para a presença de inflamação. Então a palavra gastrite, ela ficou assim usada genericamente para doenças que atingem a mucosa gástrica, lesam a mucosa gástrica com ou sem inflamação. E as duodenites, as doenças que lesam a mucosa duodenal, causando inflamação. Em qualquer situação, existe um processo agressivo e um processo regenerativo. Esse processo agressivo regenerativo é chamado, então, de gastrite ou duodenite, havendo ou não uma inflamação típica presente. Tá? Então, muito bom. Primeiro, nós temos as formas agudas, chamadas gastrites agudas ou duodenites agudas, que alguns autores, atualmente, a gente não chama muito mais de gastrite aguda ou duodenite aguda, mas chama lesão aguda da mucosa gastroduodenal. É a LAMGD, né? LAMGD. A LAMGD é hoje o que a gente usa para essas formas agudas de gastrite duodenite. Formas agudas dessas doenças, a gente chama de lesão aguda de mucosa gastroduodenal. Tem ainda outros termos, gastrite hemorrágica, gastropatia aguda. Tentar usar vários termos, porque não há uma inflamação mesmo presente. A lesão de mucosa sem processo inflamatório característico.
Então, o termo gastrite, duodenite, não seria preciso, não seria adequado. Mas ainda se fala muito gastrite, duodenite aguda, mas agora se chama lesão aguda de mucosa gastroduodenal, ok? Lesão aguda da mucosa gastroduodenal. O que vai acontecer nessa situação? Alguma coisa vai agredir a mucosa. Vai agredir a mucosa e vai fazer uma alteração na mucosa com manifestações clínicas típicas, seguida de um processo regenerativo. Muitas vezes, esse processo regenerativo, ele melhora em 72 horas. É comum o paciente chegar no hospital vomitando sangue na sexta-feira, você manda fazer endoscopia na segunda e não tem mais nada. É uma lesão aguda. Por que isso acontece? Isso acontece porque você vai ter um dano celular rápido, agudo, que regenera rápido e causa principalmente erosão na mucosa, erosão e hemorragia. Então, gastrite aguda ou duodenite aguda é alguma coisa que agrediu a mucosa rapidamente, provocou erosões e iniciou logo um processo regenerativo. O que pode causar isso? Agentes químicos, aqui principalmente álcool e anti-inflamatório. Anti-inflamatório é campeão dessas lesões agudas. Eu já vi paciente sangrar até a morte por causa de 2 comprimidos de aspirina. Já vi um professor da faculdade ir parar no CTI porque tomou 2 comprimidos de meloxicam, de anti-inflamatório, apenas isso. E tiveram sangramentos graves, lesões graves de mucosa gastroduodenal. Então, comum esses agentes. Outro é o Helicobacter pylori, uma bactéria que parasita essa região, tanto do esôfago, do estômago quanto do duodeno, que podem predispor à agressão da mucosa pelo próprio ácido. As situações de estresse, as chamadas úlceras de estresse, ou úlceras de Curling, que acontecem em pacientes com doenças graves, pacientes em CTI, pacientes grandes queimados, pacientes em choque séptico, pacientes em doenças, em enfermidades críticas, eles podem desenvolver uma lesão aguda de mucosa gastroduodenal, que a gente chama também de úlceras de estresse. E também os alimentos irritantes. Então, disparado aí, anti-inflamatório, álcool e situações de estresse são os que mais causam essa lesão aguda de mucosa gastroduodenal. Tá? E nós temos o segundo tipo, que são as chamadas gastrites crônicas. Aí essas sim, tem processo inflamatório. Tem processo inflamatório, elas são de evolução mais arrastada. Então, as formas agudas, a lesão aguda de mucosa gastroduodenal por uma ação direta contra o estômago. E as gastrites crônicas, onde há um processo inflamatório típico. Né? As gastrites agudas ou crônicas têm as mesmas manifestações. Aquela dor epigástrica que nós já descrevemos. Né? Queimação, que pode melhorar um pouco o alimento, né? Pode ser periódica. E nas formas agudas, a hemorragia é muito comum. Então, o paciente ter hematêmese ou melena é muito comum. E pode também ter sangramento oculto. Sangramento oculto, que você não percebe. Ele vai, o sangue é pequena quantidade, mistura com as fezes, você não percebe. Então, o sangramento é comum nas formas agudas e a dor nas 2 formas. Né? Apenas isso. O paciente às vezes não sente mais nada além da famosa dor epigástrica. Nas agudas é rápido, de curta duração, e nas crônicas ela fica rítmica e periódica, vai evoluindo ao longo do tempo. E para fazer o diagnóstico, tanto da lesão aguda quanto da forma crônica, é endoscopia. Sendo que, no caso das formas agudas, se você demorar para fazer endoscopia, não acha mais nada. Uma vez eu perguntei a um professor de gastroenterologia aqui da faculdade, na experiência dele, qual era a principal causa de hemorragia digestiva. Porque os livros dizem que a principal causa de hemorragia digestiva é a úlcera péptica. Ele me respondeu que a principal causa de hemorragia digestiva era nada. Era o exame normal. Porque quando ele ia fazer o exame, o paciente já não sangrava mais e ele já não achava mais nada no exame endoscópico. Então, se você demorar para fazer, nas formas agudas, nas formas crônicas, não. As alterações vão ficar persistentes, tá? Então, bom. Aí, as formas crônicas, como eu já disse, você vai ter
um quadro histopatológico típico, você já vai ter participação de outras causas, principalmente o Helicobacter pylori. E outra doença importante é a gastrite atrófica, em que você vai ter atrofia da mucosa, e aqui a gastrite atrófica é acompanhada da anemia perniciosa, anemia por deficiência de vitamina B12. Porque nessa forma de gastrite atrófica, o estômago não produz o fator intrínseco que é indispensável para a absorção da vitamina B12. Então, a vitamina B12 não vai ser absorvida no ilho na falta do fator intrínseco, e o paciente vai desenvolver uma anemia megaloblástica. Né? Outras formas, aqui nós temos de gastrite crônica, e um destaque para a gastrite alcalina, que ela é causada por refluxo do duodeno para o estômago, chamado refluxo duodenogástrico e agressão do estômago por material alcalino. Então, enquanto uma ela se caracteriza por uma dor aguda, hemorragia e tal, essa outra tem processo inflamatório, é de evolução mais arrastada. Tá? A manifestação clínica principal é dor epigástrica em queimação. E o paciente pode ter sensação de plenitude, pode ter náuseas e vômitos, mas isso é pouco frequente. Né? E quando você tiver gastrite atrófica, a anemia pode ser a principal manifestação. Eu já vi vários pacientes que aí nós diagnosticamos gastrites atróficas dele a partir de anemia. Ele tinha uma anemia, na investigação da anemia nós achamos a gastrite atrófica. Então, é dor epigástrica, aquela dor epigástrica típica e às vezes sensação de plenitude. Tá? Às vezes. A maioria das vezes é dor epigástrica. E como que a gente faz o diagnóstico? Pela endoscopia. A endoscopia, você faz biópsia, o quadro histopatológico vai dizer lá que tipo de gastrite que é, e pode fazer esse teste da urease, não é urease não, é urease. Esse teste da urease é para detectar a presença do Helicobacter pylori, que como vocês viram, é uma principal causa de gastrite ou duodenite crônicas. Tá? Crônicas. Então, nós temos aí as formas crônicas. Nas formas agudas, a hemorragia é mais frequente, a dor e a hemorragia é mais frequente e a duração é curta. Nas formas crônicas, dor é mais comum, hemorragia é pouco comum e o quadro se arrasta mais ao longo do tempo. Tá? Então, a plenitude é mais comum, a intolerância alimentar é mais comum, mas a dor epigástrica é o mais importante. Vejam que nós estamos falando de doenças que as manifestações são muito parecidas. A diferença de gastrite aguda, gastrite com lesão aguda e doença crônica é a duração só. Né? Agora, vê, como parece, a dor epigástrica é a mesma lá do refluxo, é a mesma de qualquer uma delas. E a endoscopia é o exame. Aqui nós estamos vendo o que acontece na lesão aguda da mucosa. Todos esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aqui são focos de hemorragia, pontos de lesão. Essa lesão é provocada pelo ácido clorídrico, que difunde para dentro da mucosa, e por agentes irritantes que você ingeriu, por acaso. O anti-inflamatório vai fazendo isso aí. Fica hiperemiada a mucosa vermelha com esses pontos hemorrágicos. Tá? E essas hemorragias podem ser muito graves. Aí, com erosão, que vocês estão vendo aqui, ó, deu um reflexo de luz aqui, mas que vocês estão vendo aqui é uma erosão gástrica, uma gastrite erosiva. Isso aí acontece também na forma aguda, né? Uma erosão gástrica que a gente vai formar na forma aguda. E aí, a duodenite, que é essa hiperemia. A gastrite crônica aparece assim também no estômago, essas áreas hiperemiadas. As formas agudas, você pode ter erosão, pode ter sangramento, e nas formas crônicas o que você vai ver é uma hiperemia da mucosa aqui no duodeno, mas isso é visto também no estômago, esse mesmo aspecto. Tá? E nós vamos passar agora para as úlceras pépticas. Mas agora, antes de passar para as úlceras pépticas, vamos ao nosso intervalinho de 5 minutos para um descansozinho, porque já passamos informação demais. Então vamos dar uma descansadinha para o cafezinho, ok? Então vamos lá.
amor que chover. Minha pistola é de plástico, em forma de cilindro. Sei que me chamam de cínico, mas eu não sei. O meu bumbum era flácido, mas esse som é tão místico. Devido a uma coisa cirúrgica, hoje eu me transformei. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos. Sou uma amante robótica, não play. Ser humano fantástico, com poderes titânicos. Foi amor simpática, porque me apaixonei. E hoje estou tão eufórico, com pedaços biônicos. Ontem eu era católico, aí hoje eu sou gay. Sua mente, quem também é gente, baiano fala gente, e come devagar. Você pode ser básica, você pode ser skinhead, ninguém quer remédio, sem tudo camuflado, olhando boa lá, mas também a vibe vai. Seu bigode, gaúcho também pode, não tem que disfarçar. Faça uma plástica, aí entre na ginástica, boneca cibernética, o Robocop gay, o Robocop gay, o Robocop gay. Ai, eu sei, eu Robocop gay. Ai, como dói.
Bom, retornamos aí, vamos voltar à nossa atividade. Quem dormiu acorda e vamos retomar aí, espero que estejam me ouvindo. Estão presentes aí, estão me ouvindo bem? Ótimo, já. Ok, então vamos continuar. Vamos falar agora de úlcera péptica, uma doença que ela já foi muito comum. Já se falou muito de úlcera péptica, já se desenvolveram várias teorias sobre a ocorrência de úlcera péptica, já foi considerada uma doença psicossomática, já foi considerada uma doença associada a vários tipos de transtorno, e hoje nós temos já uma conceituação, um conhecimento melhor sobre essa doença. Úlcera é uma perda circunscrita de tecido, que pode acontecer do esôfago ou do duodeno, mas ela é mais comum no estômago e no duodeno. Essa úlcera ela é causada geralmente pela presença do ácido. O ácido clorídrico, ele próprio lesa a mucosa. No estômago, para isso acontecer, você tem que fazer alguma coisa que rompa as barreiras de defesa do estômago. No duodeno, basta a presença constante do ácido para formar uma lesão, uma úlcera. Então você tem que ter um desequilíbrio entre esses mecanismos que a gente chama de agressão e defesa, principalmente no estômago. As barreiras protetoras do estômago têm que ser rompidas para que o ácido provoque lesão, né? As úlceras têm uma característica interessante, elas recidivam, elas vão e vêm, cicatrizam e formam novamente, às vezes em locais diferentes. Então uma tendência desse vai e vem da úlcera péptica de ir e voltar. Então o paciente às vezes tem um período de dor, ele tem um quadro clínico típico, depois ele melhora e volta depois de um tempo a acontecer novamente. E as úlceras pépticas são disparado as lesões do trato digestivo superior que mais complicam, né, com perfuração, com sangramento, com estenose pilórica e outras coisas mais. Então, nós estamos tendo aí uma lesão, uma ferida no estômago ou no duodeno. Hoje, nós já temos algumas coisas muito bem definidas, como a grande importância do Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é uma bactéria que ela forma um nicho debaixo da mucosa e ajuda a romper as barreiras de defesa da mucosa. Ela rompe a barreira de muco, prejudica a barreira de prostaglandina, que protege o estômago e permite, então, que o ácido clorídrico provoque lesão no estômago. Outra coisa que provoca muito úlcera péptica é anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios, principalmente os não esteroides, aumentam muito o risco de úlcera péptica, porque eles removem a barreira de prostaglandina. Lembrem que os anti-inflamatórios são inibidores de síntese de prostaglandina. Ao inibir a síntese de prostaglandina, eles diminuem a resposta inflamatória, diminuem a dor, mas também tiram a barreira do estômago, tiram a defesa do estômago, permitindo a agressão pelo ácido clorídrico. E outras são síndromes que aumentam a secreção gástrica de ácido, como a síndrome de Zoringer-Elison, onde existe geralmente um tumor produtor de gastrina, e a gastrina estimula a secreção ácida. Outro, histamina, né, a mastocitose, que é o momento da produção de histamina. A histamina é um potente estimulante também da secreção gástrica. Então, são fatores que podem causar úlcera. E nós sabemos que quem tem história familiar positiva tem risco 3 a 4 vezes maior de desenvolver úlcera. Alguns pacientes também nascem com maior quantidade de células no corpo gástrico, então eles têm hipercloridria, que predispõe à úlcera. Também alguns pacientes têm secreção pobre de bicarbonato pancreático. Então chega pouco bicarbonato pancreático no duodeno para neutralizar o ácido que vem do estômago. Esse ácido, então, acaba provocando lesão. São os fatores associados. E nós vimos que os fumantes têm risco maior de ter úlcera e risco maior de ter complicação. E vimos aqui que existem úlceras por estresse, aquilo que nós falamos que provoca lesão aguda da mucosa gastroduodenal, que pode provocar ulcerações. Tá? Ulcerações. E pacientes que fazem qualquer coisa que mudem a configuração do estômago, radioterapia, quimioterapia, drogas,
que agridem o estômago, e quem já fez ressecção gástrica, que você então vai deixar o estômago com conformação diferente, produzindo maior risco. E na isquemia da mucosa gastroduodenal, que pode causar úlcera, isso acontece principalmente em estados de choque. Pacientes em estado de choque podem ter ulceração aguda. Então eles vão ter aquela lesão aguda da mucosa gastroduodenal com ulceração. Mesma coisa é o estresse. Você vai ter lesão aguda de mucosa gastroduodenal, mas com ulceração, com perda de tecido. Então são as várias situações que podem ulcerar o estômago. Essas primeiras são as principais causas das nossas úlceras pépticas crônicas que a gente tem, né? Mas todos esses fatores predisponentes podem causar as úlceras. Não é tão comum em todo mundo, mais comum, vocês viram aqui, é o Helicobacter pylori como principal agente etiológico de úlceras pépticas. E, em segundo lugar, a ação de anti-inflamatórios. O paciente com úlcera péptica, ele queixa dor epigástrica, a famosa dor epigástrica em queimação, que melhora com o alimento, que piora nos momentos que o estômago está mais vazio, que tem piora noturna, que pode ter periodicidade, pode ter ritmicidade. E, eventualmente, ser acompanhada de náuseas e vômitos. Eventualmente. Às vezes, a gente descobre que o paciente tem úlcera péptica quando ele tem uma complicação. Só. Então, veja, é aquela dorzinha de estômago, que é sinal clínico de úlcera péptica. Às vezes com outras manifestações, mas na maioria das vezes somente a dor. Somente a dor. Para você fazer o diagnóstico, vai na endoscopia. Por quê? Úlcera péptica, gastrite, lesão aguda de mucosa, às vezes o próprio refluxo, tem manifestações clínicas idênticas. E às vezes o câncer tem essas mesmíssimas manifestações ou até menos manifestações. Então, o exame físico, vocês estão vendo que em todos os momentos eu não estou falando nada de exame físico, porque o exame físico é muito pobre. Não tem nada no exame físico, só quando complica. Então, o que a gente tem? Que fazer a endoscopia e estudo histopatológico. Aqui um dado importante, ó. Quando você fizer endoscopia e tiver uma úlcera gástrica, mesmo que ela pareça benigna, faz biópsia, porque o risco de úlceras gástricas serem malignas é muito alto. No duodeno é pouco comum. Úlcera duodenal quase sempre é úlcera péptica. Mas no estômago pode ser neoplasia fantasiada de úlcera péptica benigna. Então, aí temos que fazer endoscopia. Aqui é o aspecto da úlcera, como ela fica. Ó. Ela fica com a perda circunscrita de tecido e ela é coberta por fibrina, por isso que fica branco. Essa cobertura de fibrina faz a úlcera ficar com esse aspecto esbranquiçado. Isso aqui é uma úlcera já madura, então ela já tem fibrina. As úlceras jovens não têm essa capa de fibrina, por isso elas perfuram e sangram com mais facilidade. As úlceras mais novas perfuram e sangram com mais facilidade por não ter essa capa de fibrina. Aí a úlcera duodenal, a pessoa, como é que eu sei que é a gástrica duodenal? Quando você estiver com aparelho no estômago, é gástrica. Se está com aparelho duodeno, é duodenal. O visual é esse aí, ó. Mesma coisa. Né? Aí os vários tipos de úlcera recobertas por fibrina. Essa aqui no estômago ó, tem uma cara tremenda de malignidade. Ela sangra fácil quando você toca o aparelho. Então tem que fazer a biópsia. Aqui, tocou na úlcera, sangrou no estômago. Fazer biópsia, olha lá, outra úlcera, uma do duodeno. Então, ela tem esses vários aspectos. É classificada a úlcera de acordo com a profundidade, de acordo com a idade dela. Isso é uma classificação chamada de Sakita, que os endoscopistas fazem. Se ela está em cicatrização, se ela está em atividade, isso dá para você ver através da endoscopia. E aí o câncer gástrico, que tem a mesma aparência de úlcera péptica. Ele é um pouquinho, borda da úlcera um pouquinho mais irregular, ela sangra fácil, ela deforma um pouquinho mais a parede gástrica, mas não dá para você jurar que uma úlcera gástrica seja maligna ou benigna. Então, biópsia nela. E as úlceras complicam, né? Tá aí, ó, principal complicação, 15 a 20% dos casos é hemorragia. Começa a sangrar. O paciente pode ter só melena,
ou às vezes até mesmo sangue oculto nas fezes, ou então aquelas fezes pretas, mal cheirosas. Quando ocorre hematêmese, é sinal de maior gravidade. Então, as úlceras duodenais, que o duodeno tem a parede mais fina, e as úlceras mais novas, sangram com mais facilidade. O paciente começa, então, a ter hematêmese, melena ou sangue oculto. A maioria das vezes é melena, a hematêmese é menos comum e já sugere maior gravidade. A úlcera pode perfurar, 5% das úlceras perfuram. Mais comum, duodeno anterior. E úlceras mais novas, que não têm aquela proteção de fibrina, o ácido age sobre o fundo da úlcera e rompe o órgão e abre para a cavidade peritoneal livre, e o paciente desencadeia um quadro de abdômen agudo perfurativo, que vocês vão ver com o professor Marcelo, essa aula de abdômen agudo. Uma aula muito importante. Então, perfuração da úlcera péptica. E pode acontecer obstrução pilórica. Isso acontece nas úlceras antrais, nas úlceras que estão na via de saída do estômago, onde elas vão cicatrizando e vão estreitando a passagem naquela região por cicatrização fibrosa. E aí o paciente começa a ter vômito, dilatação gástrica e emagrecimento. O que caracteriza a obstrução pilórica são aqueles vômitos tardios, que nós falamos lá na aula de vômito, né, aqueles vômitos tardios, aqueles vômitos que algumas horas depois da refeição, dias após as refeições, e o paciente começa a vomitar e emagrecer, porque o alimento não passa do estômago para o intestino, ele não absorve alimentos. Então tem essa obstrução pilórica, que também chamamos de estenose pilórica, por estreitamento da via de saída do estômago em cicatrização de úlceras naquela região. E a úlcera da parede posterior do duodeno pode perfurar em direção ao pâncreas. E o paciente começa a ter quadros de pancreatite de repetição, porque rompe a parede posterior do duodeno e o ácido fica em contato permanente com o pâncreas, agredindo o pâncreas. Tá? Então a penetração pancreática, às vezes, ela é de difícil diagnóstico, ela fica mais silenciosa. E o paciente vai tendo dor constante e quadros constantes de pancreatite. Bom, aí nós estamos vendo úlceras complicadas. Uma úlcera sangrante. Uma úlcera sangrante. Uma úlcera perfurada em direção ao pâncreas. Né? Uma úlcera também para perfuração de úlcera, essa de cá. E aqui uma estenose pilórica, como ficou pequenininha a saída do estômago, um buraquinho de nada na saída do estômago. São sinais de úlceras, perfurações, essas duas aqui, e aqui a estenose pilórica e a hemorragia. Então, você vai fazendo a endoscopia, nem sempre a gente faz endoscopia na hora que o paciente tem uma perfuração, às vezes não dá para fazer, mas são essas as imagens que você tem das úlceras complicadas. E por fim, nós vamos falar de um grande grupo de doenças que elas já foram classificadas de várias e várias maneiras, que são chamadas as doenças funcionais ou dispepsia funcional. Dispepsia funcional, ela é um nome genérico que a gente dá a doenças e você tem alteração de motricidade, você tem sintomas de doenças do trato digestivo superior, mas não tem lesão. Então você não tem lesão, não tem doença orgânica mesmo, mas tem manifestações clínicas no trato digestivo superior. Isso começou a ser notado quando nós vimos que os pacientes tinham clínica de úlcera péptica, quando chegava no exame não tinha nada. Clínica de gastrite não tinha nada. O que está acontecendo com esses indivíduos? Não são transtornos anatômicos das vias digestivas, mas são transtornos funcionais. Os órgãos, às vezes, estão normais ao exame, mas eles funcionam de maneira atípica. Então, nós temos esse grande grupo de dispepsias funcionais. O paciente tem que ter sintomas nos últimos 3 meses, iniciados há pelo menos 6 meses, né? Sem que você ache doença. Se você fizer endoscopia e tiver uma gastrite, tiver uma úlcera, não é dispepsia funcional. Então, essas dispepsias funcionais, o paciente tem essas manifestações principalmente. Ele queixa plenitude ou saciedade precoce. Que é isso?
ele come, parece que comeu demais, que o estômago está muito cheio, e cedo ele fica saciado, ele não aguenta mais comer. Por que isso acontece? Geralmente é problema de trânsito gástrico lento. O paciente vai comendo, o estômago demora para se esvaziar e ele fica com essa sensação de que está estufado, que está cheio demais. Ele pode ter a dor epigástrica clássica, em queimação, né? Sensação permanente de queimação, com todas as características de uma dor, de uma úlcera, de uma gastrite, que dói mais à noite, que melhora com o alimento, típico. Pode ter pirose, igualzinho ele tem no refluxo gastroesofágico. Geralmente são pacientes que têm refluxo gastroesofágico, mas não têm doença do refluxo gastroesofágico. Eles não têm número de refluxos suficientes para poder fazer o diagnóstico de doença de refluxo. E tem também as eructações, que são os arrotos frequentes, náuseas e vômitos também podem acontecer. Então, são as mesmas manifestações clínicas que você tem das doenças do trato digestivo, sem que haja lesão. Então, isso que o paciente tem e pode ficar crônico nesses indivíduos. Quais são as síndromes clínicas? Antes, a gente chamava assim, dispepsia tipo ulcerosa, dispepsia tipo dismótil, dispepsia tipo refluxo, dispepsia tipo indeterminado. Não tem mais isso agora. Devo desenvolver isso aí em 3 síndromes, ou 2 síndromes só. A síndrome do desconforto pós-prandial e a síndrome da dor epigástrica. Então, agora o paciente que tem transtornos motores ou que tem dispepsia funcional, ou ele vai ter a síndrome do desconforto pós-prandial, que é a sensação de plenitude, que é a sensação que está cheio demais, podendo ou não ter as eructações. Né? Então, o paciente logo sente que está cheio, que está estendido demais. E isso, geralmente, decorre de um trânsito gástrico lento. Já se estudou muito isso, achava-se que o paciente tem uma inervação gástrica menor, menos neurônios dos plexos bioentéricos, então por aí ele teria um trânsito gástrico lento. Então ele tem logo essa sensação de desconforto pós-prandial. Comeu uma coisinha, já tem que parar, porque sente desconforto epigástrico. Então isso chamava-se antigamente de dispepsia tipo dismótil ou dismotilidade, trânsito gástrico lento. Então esse paciente hoje a gente chama síndrome de desconforto pós-prandial. O que tem de chato nisso é que não tem tratamento. A gente não consegue usar medicamentos de longo prazo, nada disso. A única maneira é o paciente comer pequenas refeições várias vezes ao dia. E outra é a síndrome da dor epigástrica. Aí o paciente tem uma manifestação de dor, tipo úlcera, tipo gastrite ou tipo doença de refluxo gastroesofágico. Né? Então pode ter tanto a dor epigástrica quanto a pirose, semelhante à doença do refluxo, ou a dor epigástrica em queimação, semelhante a gastrites e úlceras. Isso antes era chamado dispepsia tipo refluxo, dispepsia tipo ulcerosa. Não se chama mais assim, se chamamos síndrome de dor epigástrica. Então ele tem essas manifestações e você não acha nada no exame desses pacientes. Tá? Então, em resumo, cuidado com as doenças do trato digestivo superior. A doença do refluxo, lá, ela tem manifestações um pouco mais típicas dela, principalmente essa pirose, principalmente à noite, né? Aqueles pacientes que têm aumento da pressão intraabdominal, aqueles indivíduos que têm refeições muito volumosas, os obesos, então aqueles típicos quadros são mais característicos de doença do refluxo. Já úlceras, gastrites, lesões agudas, tumores, todos têm manifestações clínicas parecidas. Então a gente precisa estar atento até mesmo à síndrome de dor epigástrica, onde você não acha nada, mas o quadro clínico é um só, aquela dor epigástrica, típica em queimação, e os outros sinais e sintomas poderão ou não acontecer. Então, essa aí, a semiologia, é o que nós vamos encontrar nessas doenças do trato digestivo superior. Atenção especial, porque neoplasias ficam camufladas nessas manifestações que parecem sem importância. Né? Hoje, então, nós encerramos aqui o nosso tema de hoje, o nosso assunto de hoje, e
vamos, na próxima aula, iniciar as doenças dos rins e vias urinárias e vamos terminar o nosso conteúdo teórico de semiologia, já que nós ganhamos aulas por causa da falta do carnaval, né? Então, até a próxima aula, onde nós vamos falar esse assunto. E vocês estão me devendo aí o número de alunos que tem a turma, nós fazemos a divisão dos grupos para o trabalho de semiologia e de farmacologia. Eu pedi a vocês que se dividam em grupos, dependendo do número de alunos, os grupos vão ser de 7 ou 8, no máximo 10 grupos, tanto para fazer o trabalho de semiologia, que vai valer 40 pontos, quanto o trabalho de farmacologia com igual valor, né? As normas da faculdade aí para período de pandemia vão ser de vocês terem 60 pontos em prova e 40 pontos em trabalho. Então, o trabalho de semiologia vai valer 40 pontos, tanto para a prática quanto para a teórica. E vamos caprichar no trabalho, tá? Então, vai ser assim, não vai ser integrado com a medicina laboratorial, porque nós não vamos fazer seminário. A medicina laboratorial faz um seminário, nós vamos fazer, nesse período agora de pandemia, vocês vão fazer um trabalho escrito, é um trabalho de pesquisa, então ele não vai poder ser junto com a medicina laboratorial, porque não tem, as características são diferentes do trabalho, tá? E eu conversei com o professor Rômulo sobre isso, então nós tínhamos a atividade junto quando a gente podia fazer o seminário, né, lá no auditório, então agora não tem essa possibilidade. Então estou aguardando aqui para eu poder já mandar para vocês os trabalhos, para a gente fazer a tempo, senão vai ficar meio apertado, tá? Então, penso que vocês podem dividir em grupos, os grupos foram todos quebrados, então não foi possível fazer isso. Na semiologia, não vai ter aquele provão, tipo, vai ter o OSCE, como vocês fizeram no semestre passado. Vocês vão ter uma prova prática feita no laboratório de habilidades. E nós não podemos contar, deixar certo provão, porque a gente não sabe como vai ser a disponibilidade dos hospitais. Na falta de alguma informação segura, na falta de algo que a gente possa garantir que vai ter, nós não vamos programar o provão, vamos programar o OSCE com valor de 30 pontos, que é um provão, né, que é a forma de um provão, só que é feito no laboratório de habilidades com os professores da prática, tá? Então, isso vai ser agora no fim do curso, tá? E a Maria Clara perguntando se o OSCE é só na prática. O trabalho que eu vou mandar para vocês é para teórica e para prática. O OSCE é para a prática. Então, vocês vão ter 15 pontos de cada professor de prática, 30, mais 30 do OSCE e mais 40 do trabalho. Na prática, vocês vão ter as 3 provas de 20 e o trabalho valendo 40. Tá? A teórica vai ser assim. Na farmaco, 4 provas de 15 e o trabalho valendo 40. Okay? Então, vai ser isso aí. Então, até a próxima e vamos em frente e que a vacina chegue.